Pessoal, mais uma vez rola uma briga entre o Malafaia e o Cajuru. Já aconteceu uma vez lá atrás uma briga entre o Cajuru e o Malafaia, onde o Cajuru chamou o Malafaia de pilantra, o Malafaia respondeu falando que ele era um cretino, mas dessa vez o Cajuru espalhou em suas redes que o Malafaia tinha bancado a ida de apoiadores de Bolsonaro no ato para o ato ficar grande. O Malafaia prontamente respondeu. Escreveu o seguinte: o canalha do senador Cajuru, cretino, inescrupuloso, mentiroso, a escória da política, uma vergonha para o povo goiano. Desafio esse bandido da política a provar que patrocinei a ida de 100 mil pessoas na Paulista. O próprio número, para quem tem um mínimo de noção, já é um absurdo. Seriam necessários milhões para esse deslocamento. Não banquei ninguém para ir lá. Sentiu no fígado a pancada da minha fala. Não suporta ver a iniciativa de um povo em defender a liberdade. Você é um vagabundo que se vendeu para o PT. Então, palavras muito duras e graves aqui do Malafaia para o senador Cajuru. O Fred Rodrigues, deputado estadual, ele escreveu o seguinte: o povo de Goiás humildemente pede desculpas ao Brasil pela presença do Cajuru no Senado e na vida pública brasileira. A vergonha que sentimos só é compatível em tamanho à inutilidade deste ser. Garantimos que não irá se repetir e o substituiremos por alguém que consiga falar duas frases sem uma refutar a outra. E ele ainda escreveu: não há nenhuma razão pela qual o Cajuru foi eleito pelos goianos que ainda esteja presente no discurso do atual senador. Desculpa, Brasil, prometemos que esse erro não se repetirá. Pois é, o Cajuru hoje é uma pessoa muito criticada no estado de Goiás. O estado de Goiás é considerado um dos estados mais conservadores do Brasil. E Cajuru já não tem hoje uma popularidade muito grande pelo estado de Goiás, não. Vai ter eleição agora. Cajuru, em 2026, ele vai precisar pedir o voto do povo. E muita gente já não tem mais os mesmos argumentos, não acredita mais nos mesmos argumentos que foram utilizados para o Cajuru ser eleito. Ou seja, o Cajuru foi eleito em 2018 na sombra do bolsonarismo. Hoje, ele defende o PT, defende o STF e ataca o bolsonarismo. Pois é, o mesmo eleitorado que o elegeu em 2018, provavelmente não tem o mesmo ponto de vista. Vamos lá, outra matéria que a gente precisa falar. Eu até cheguei a comentar sobre a questão da deepfake aqui, mas olha só. TSE aprova proposta similar ao PL das fake news para as eleições deste ano. Pois é, pessoal. Para que Congresso Nacional? Na noite dessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma série de normas para as eleições deste ano, que acontecem em outubro. No meio disso tudo, a Corte Eleitoral aprovou regras para combater a disseminação de supostas fake news, entre elas a responsabilização dos provedores de internet e as plataformas digitais, caso não retirem conteúdos ilegais do poder. Literalmente, foi o conteúdo da PL das fake news que foi aprovado pelo TSE, ou seja, o mesmo teor. Para vocês terem a noção, a Globo News, com a Daniela Lima, fez uma publicação aqui de um vídeo que ela fala que foi o mesmo texto, mudando só duas palavras. Ouça só o que ela disse. Bom, o ministro Alexandre de Moraes entregou em mãos ao Congresso, salvo engano, foi em 2021, eu vou dar uma olhada, uma proposta para regulamentação de rede social que trazia ali uma responsabilização, este personagem, das redes, quando mantém conteúdo sabidamente de discurso de ódio, de propagação nazista, de fake news. Pois muito bem, o Congresso engavetou por muitos motivos, inclusive pela pressão das Big Techs. A gente contou aqui ontem que o TSE faria essa regulamentação e ela está lá.
com apenas duas palavrinhas diferentes. Ipsis literis, o que o TSE, o que o ministro Alexandre de Moraes entregou ao Congresso e que o Congresso não conseguiu fazer, ipsis literis foi aprovado ontem pelo TSE com a diferença de duas palavrinhas: período eleitoral. E o ministro, ao propor essa alteração que foi acatada no trabalho da relatora Carmen Lúcia, aprovado por todo o TSE, mirava exatamente isso, Leilane. Não se trata só de eleição, se trata de todo o período eleitoral. Portanto, já agora, a gente está nos estertores de fevereiro, você já vai ter de observar as novas regras e essas pessoas podem ser responsabilizadas. Muito rapidamente, se eu tiver tempo, o Gasperoni me sinaliza aqui, eu quero trazer o trecho que foi na íntegra. Bom, Pessoal, enfim, vamos colocar em pratos limpos. A PL da fake news já existe, já está valendo e não precisou do Congresso. Afinal, o Congresso agora vai servir só para ficar homenageando o MST e para dar despesa para a gente? É isso a função do Congresso? Porque, no mínimo, é absurdo uma resolução do TSE que reproduz uma matéria rejeitada pelo Congresso Nacional. É absurdo. E já está valendo. E diga-se de passagem, como explicou a Daniela Lima, por todo o período eleitoral. Período eleitoral, a partir de agora, já está valendo. Então, meus amigos, já não precisa mais do Congresso. O Congresso hoje não precisa mais legislar, se os tribunais têm esse papel. É o Brasil que vocês têm a partir de agora. Outro vídeo que está circulando nas redes sociais está dando uma repercussão pesada. É a fala do Sérgio Tavares em uma entrevista que ele deu ao jornal Gazeta do Povo. E ali ele fez críticas à atuação da Polícia Federal sob a apreensão do seu passaporte. Assiste aqui comigo, você vai ver a manifestação dele refutando os argumentos da Polícia Federal. Olha só. Eu tenho na minha mão um documento oficial da Polícia Federal Brasileira que prova que me mentiram e que a detenção foi ilegal, injusta, e isto vai ter que ter consequências. Porquê? Já muito se falou sobre os contornos da minha retenção lá e o interrogatório no aeroporto, mas a Polícia Federal fez um comunicado a dizer que me reteve, foi uma retenção de rotina, apenas e o interrogatório foi por causa do visto, para me confirmarem o visto. Isso seria muito lindo se fosse verdade. Acontece que é uma pura mentira e eles foram tão amadores ao ponto de me dar a prova documental dessa mentira. Porque eu tenho um documento assinado pelo delegado da Polícia Federal com todas as questões do interrogatório e são todas questões políticas sobre o 8 de janeiro, sobre dois nomes em particular, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, sobre a ditadura do judiciário, sobre tudo o que tenha a ver com questões políticas, crimes de opinião, e não há uma única menção ao visto. E o meu advogado, que lá estava, é testemunha que nunca me questionaram sobre o visto, nem uma única questão, e não está nesse documento oficial. Ou seja, a Polícia Federal comete um erro inacreditável, que é publicar uma justificação à pressa para um incidente que teve repercussões nacionais e internacionais, com uma mentira, justificou com uma mentira que nem sequer se aplicava. Porquê? Porque eu fui a título individual, não fui ligado a nenhuma empresa de comunicação, fui como cidadão turista Sérgio Tavares, e mesmo que fosse, eu tinha 90 dias, a questão do visto não se aplicava, e eles, apesar disso, foram a escrever um comunicado que está disponível, qualquer um pode ler o comunicado, esteve em todos os jornais, e eu tenho um relatório em minha mão que me diz que a minha detenção e a posse e o interrogatório foi por causa de questões políticas, crime de opinião. Ora, isto é vergonhoso e mostra o estado de uma instituição chamada Polícia Federal no Brasil. É gravíssimo, e eu posso aqui dizer-vos que eu não vou descansar, eu vou até às últimas consequências, Tribunal Internacional Penal, eu vou até onde for preciso para os nomes, os responsáveis por esta injustiça e por esta mentira saltarem cá para fora. Porque o delegado à minha frente naquele interrogatório recebeu um telefonema de Brasília onde lhe foram dadas as diretrizes e as perguntas políticas que me tinham que ser feitas. Entenda, tem um telefonema de Brasília que foi dadas as diretrizes, falando quais as perguntas que teriam que ser feitas ao jornalista português. Então, assim, e ele falou que vai levar até as últimas consequências, até o Tribunal de Haia, se for preciso, contra o Estado brasileiro, para que ele prove o porquê
foi feito essa atuação contra o jornalista português, o Sérgio Tavares. Pessoal, vamos lá. Se tem uma coisa que eu falo para vocês aqui, é da questão econômica. Eu bato muito em cima da pauta da liberdade econômica e da não atuação do Estado no mercado, travando o mercado, ou seja, interferência estatal. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. Parece piada, mas não é. Lula diz que Vale não é dona do Brasil e que empresas devem seguir o pensamento do governo. Vocês têm noção do quanto é isso? É a mesma coisa do Lula declarar que já somos uma Venezuela. O presidente ainda afirmou que a economia brasileira cresceu em torno de 3% no ano passado. É absurdo falar que as empresas têm que seguir o pensamento do governo. Ou seja, cadê a liberdade das empresas? A liberdade de mercado aqui no Brasil? Sabe, é assustador. A Renata Barreto, a jornalista, ela escreveu o seguinte: o nível da bizarrice dessa declaração é surreal. Dentre tantas barbaridades que Lula fala, essa demonstra uma lógica parecida com a economia fascista, já que Mussolini queria o capitalismo de Estado, onde as empresas estariam 100% alinhadas com o governo e fortemente reguladas. E tem gente que jura que tem perfil de investimento conservador, mas investe todo o seu dinheiro no Brasil? Pois é, não é à toa que mais de 8 bilhões de reais de investidores correram do Brasil, saltaram fora do Brasil porque viram que aqui não é um lugar bom para investimento. Vamos lá. Outro absurdo, na minha visão. O Gilmar Mendes defende a prisão de membros da Lava Jato. Abre aspas. Essa gente continua solta e não está respondendo a processo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criticou nesta terça-feira os métodos utilizados pela Lava Jato para firmar os acordos de leniência com empresas corruptas envolvidas na operação. Gilmar Mendes afirmou que não caberia ao Ministério Público Federal fechar esse tipo de colaboração e, ao citar irregularidades da Força-Tarefa, afirmou que essa gente continua solta. Pessoal, é assustador. É o revisionismo total daquilo que o Brasil viveu. Hoje, é falar que as empresas que roubaram o povo brasileiro, que é nítido, público e notório, são vítimas. Que o judiciário que pegou essas empresas, que pegou os indivíduos dessas empresas, são os bandidos. E fala em prender quem perseguiu o corrupto. Ninguém fala na prisão dos corruptos. Ninguém fala em manter uma rigidez contra os corruptos. O Brasil está distorcido. É uma verdadeira inversão de valores aqui no Brasil. Então, assim, é assustador. Ao mesmo passo e ao mesmo tempo que o mesmo ministro Gilmar Mendes salvou Aécio Neves de mais um inquérito no STF. A segunda turma discutiu uma questão de ordem levantada pelo Gilmar Mendes, propondo o encerramento de todas as investigações no STF que tinham ali como alvo o Aécio Neves. Aí, meu amigo, é o poste fazendo xixi no cachorro. Se você não acha que isso é uma maluquice muito grande, já não sei mais o que dizer. Vamos lá. Eu falei para vocês mais cedo em uma editorial sobre a questão da reoneração da folha. Você lembra do editorial? Pois é. Reoneração da folha é quando o governo cobra menos impostos de setores importantes. Impostos sobre a Previdência, sobre a contribuição previdenciária patronal. Acontece que Lula mudou a medida provisória, mas não foi 100% não, diferente do que a mídia tinha veiculado. Matéria do Pleno News e do Felipe Barros, reoneração é mantida em cidades menores e prefeitos se revoltam. A medida provisória publicada nesta quarta-feira por Lula, que revogou a reoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia, atualmente favorecido pelo benefício, manteve a decisão do governo de cortar o desconto que havia sido dado a prefeituras de pequenos municípios. O caso revoltou prefeitos que já falam em protesto. O prejuízo para esses pequenos municípios vai ser grande. Já há uma crítica muito grande desses prefeitos por falta de recursos e de verbas. Muitos não estão conseguindo pagar nem o seu funcionalismo público da maneira adequada. Pois é,
É muito tenso isso que está acontecendo. E agora vão ter que correr atrás do Congresso Nacional para derrubar essa medida provisória. Inclusive, do próprio Lira, pressionando o Lira para que o Lira não deixe essa medida ser aprovada e que essa medida provisória do Lula caduque. Certo? Vamos lá. Outra matéria aqui, importante. O governo recua, mais uma vez. O governo Lula recua, desiste da CLT e reconhece motoristas de aplicativo como autônomos. Essa matéria vem no mesmo dia em que o STF forma a maioria para deixar os aplicativos aí à mercê das normas trabalhistas. O governo Luiz Inácio Lula da Silva recuou da ideia inicial de enquadrar motoristas de aplicativos em 3 categorias profissionais. Uma delas pela CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, enviará projeto de lei ao Congresso, no qual reconhece esses trabalhadores como autônomos. O enquadramento consta em uma minuta de regulação do setor, a qual a Folha teve acesso, que determina a contribuição ao INSS de 7,5% para o pagamento de hora de trabalho no valor de 32,9%. Pois é, decisão polêmica, não está agradando nem um pouquinho as empresas de aplicativo e vou te falar a verdade, não está agradando nem os motoristas de aplicativo. Está agradando o governo e os sindicatos, né? É o que basta no Brasil. Afinal, o que interessa a opinião do povo? Por fim, mas não menos importante, Flávio Dino deu a sua estreia no Supremo Tribunal Federal e não decepcionou ninguém. Foi exatamente como todo mundo já imaginava que iria ser, tá? Flávio Dino estreou no STF com um julgamento que pode retirar a vaga de 7 deputados. Saiba o que é. Empossado no dia 22 de fevereiro, o ministro Flávio Dino vai estrear no plenário do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, em julgamento das chamadas sobras eleitorais. A ação havia sido suspensa após o pedido de vista de Nunes Marques na semana passada. Eu já falei para vocês sobre o que é essas sobras eleitorais. Tem um quociente eleitoral e aí, quando você vai pegando as cadeiras e colocando em cada partido, às vezes sobra ali votos. Essa sobra de votos tem uma discussão. Todos os partidos concorrem ou só aqueles que conseguiram um quórum eleitoral? O entendimento é que só aqueles que tinham quórum eleitoral. O STF quer mudar. O Flávio Dino vai estar julgando. Só que tem um detalhe. Se o Flávio Dino julga, gente que era do partido dele, o Flávio Dino ficou anos no PCdoB, ficou muito tempo no PSB também. Se ele derruba, vai derrubar deputados conservadores, e aí gente do PSDB, do PSB, gente do PCdoB vai estar entrando no lugar desses deputados que vão cair. E aí, há quem levante aqui ou suscite o impedimento ou suspeição do Dino para julgar esse caso, porque ele vai estar favorecendo gente que era do seu antigo partido. Pois bem, e aí, o que a gente já sabe é que não adianta muito pedir impedimento ou suspensão dos ministros do STF, tá certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial. Amanhã a gente volta com mais conteúdo para vocês. Combinado? Abraço e até lá.